Entrevista Central. Conosco a psicóloga Liana Esmeraldo. Ela é professora da Universidade Federal do Cariri, no Ceará, e é docente na área de saúde mental. Vai conversar conosco sobre o tema. Professora, muito obrigado pela sua presença. Obrigada pela oportunidade. Professor, estamos há um ano no vai e volta das atividades presenciais nas escolas, acrescentando a tudo isso o medo de contrair a Covid-19 que acomete os professores. Como está, em sua avaliação, como está a saúde mental de professores e professoras? Esses desafios envolveram tanto a questão da reorganização do cotidiano, reorganização da vida, a integração, né, das atividades laborais com os afazeres domésticos, trazer o trabalho para dentro de casa, né, e ao mesmo tempo exigir a reorganização, também a questão do uso das tecnologias de informação e comunicação, que não fazia parte da vivência de muitos docentes. Então, assim, o que eu observei, o que eu vivi também enquanto docente, né? Que todo esse aprendizado gerou muita ansiedade, gerou insegurança, gerou medo, né? E o que é que nós fizemos diante disso, né? Então, os professores, nós fomos atrás de estudar, aprender sobre as tecnologias, aprender a utilização dessas ferramentas online e, particularmente, o ano de 2020, né, foi esse ano de aprendizagem. Agora eu começo a perceber assim, que tem diminuído mais a ansiedade, né, nós estamos num nível, digamos assim, mais aceitável. Mas o momento inicial foi de muito estresse, houve uma elevação de estresse, muito registro realmente assim, de ansiedade, sabe, de depressão. Uma pesquisa da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, de antes da pandemia, inclusive, já indicava que professores são uma das categorias com mais alto índice da síndrome de burnout. E aí, eu aproveitar seu conhecimento para fazer duas perguntas em uma. A senhora para nos explicar, nos resumir o que é essa síndrome e como ela comete tanto a categoria. É um distúrbio psíquico provocado por estresse, né, relacionado às atividades laborais. Como se, de repente, aquilo que me importava, o trabalho, que eu tinha tanto apreço, tanta dedicação, né, fazia parte de mim, é como se a gente entrasse num processo de alienação, sabe? No sentido de, ele deixa de ter essa importância quando, diante da possibilidade, por exemplo, do retorno, né, vários professores começaram a falar sobre o medo, né? Esse medo de quem morava, né? Quem atuava como cuidador, né? De idosos, familiares, pais e mães. Então, alguns colocavam muito o medo, o receio, né? Em relação a esse retorno. Outros colocavam também a preocupação, isso logo no início, com o uso das ferramentas, sabe? Isso gerou muito estresse em vários professores, o medo de não saber utilizar, de ser julgado pelo outro por não saber utilizar, né? Então, assim, no campo da educação trouxe insegurança, adoecimento, sofrimento às pessoas. Uma última pergunta, ainda sobre essa questão de aulas, professores, professoras e pandemia. Por que, professora, há tanta reclamação do cansaço com essas reuniões online, com as aulas online? Por que isso cansa tanto? Quem não imaginava, eu, por exemplo, não imaginava que o trabalho remoto, né, seria tão exaustivo. Então, com certeza tem a ver com aquilo que eu falei. O público entrando no privado, você ter que conciliar esses horários dentro de as atividades, integrar, né, essas duas áreas, casa e trabalho, dividir os espaços, por exemplo, os horários deixaram de ser definidos. Uma coisa é quando eu vou ao trabalho, saio de manhã para trabalhar, retorno 6 horas, então, me desliguei do trabalho, acabou. No caso do remoto, não. Esse trabalho continuava no WhatsApp, as pessoas trabalhavam finais de semana, não tinha aquela coisa, 18 horas terminou. Então, essa fadiga deu-se muito por isso, por essa desorganização, né, na estrutura diária, né, dessa divisão de tarefas, divisão de horários,